Tiago 1, 3, 4 e 12. Tópico 1, para provar a nossa fé, versículo 3. Tópico 2, produzir a paciência, versículos 3 e 4. E tópico número 3, chegar à perfeição. Dentro da nossa introdução aí, diz o seguinte: definitivamente o homem moderno não está preparado para sofrer. Os membros de muitas igrejas evangélicas, através da teologia da prosperidade, têm se iludido com a filosofia enganosa do não sofrimento. O resultado é que, quando o iludido sofre o infortúnio, perde a fé em Deus. Mas que se entenda bem, num Deus que nada tem com as Escrituras. A lição dessa semana tem o objetivo de resgatar esse ensinamento evangélico. Tiago 1:2. Aprenderemos acerca da tentação, do sofrimento e da provação, não como consequência de uma vida de pecado ou de falta de fé, mas de como o caminho delineado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Ninguém melhor do que Jesus Cristo, com seu exemplo de vida, para nos ensinar tal lição. Hebreus 5:8. O convite do Mestre é um chamado ao sofrimento por amor do seu nome. João 16:33, Mateus 5:10 a 12. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, o que está acontecendo aí? Está acontecendo que existe uma pregação errônea, principalmente por parte daqueles que pregam a teologia da prosperidade, que diz que tudo é do diabo, né? Então ensina a pessoa que tudo vem do diabo, nada é do homem. Mas na verdade, nós vamos ver que Tiago ensina que esse desejo de pecar não vem do diabo, vem de nós. Ele apenas dá uma soprada, né? Ajuda esse desejo a crescer mais. Mas o desejo está em nós. Por quê? Porque nós que damos lugar a isso. É nós que, devido a estarmos misturados com o mundo, ao invés de nós estarmos sempre em comunhão com Deus, para podermos vencer essas coisas, para podermos aí não deixar que essas coisas nos dominem, muitas vezes nós esquecemos que temos que orar todos os dias, esquecemos que temos que estudar a Bíblia todo dia, esquecemos que temos que jejuar, esquecemos dessas coisas, da prática da vida cristã. Esquecemos que temos que ter intimidade com Deus, adorando a Deus todos os dias, louvando a Deus todos os dias e estar sempre na oração. A vida do crente é uma vida de oração. E não quer dizer que você tem que orar apenas quando você está lá no seu quarto orando ou está na igreja orando, mas em todo o tempo, andando pelo caminho, dirigindo o seu carro, pilotando a sua moto, andando a pé ou de bicicleta, não importa, de ônibus, você deve estar ali, meditando na palavra de Deus, deve estar orando, aproveitando. O volume da sua oração é você que decide. Não quer dizer que você precisa orar para todo mundo escutar. Então veja só, todo o tempo nós devemos estar em comunhão com Deus, sabendo que precisamos dessa comunhão para podermos vencer, que as tentações vêm, as provações vêm. Então, se o crente é ensinado que tudo vem de Satanás, ele precisa só ficar combatendo Satanás, se lembrando de Satanás, e não lembra dele próprio. E aí vem a tentação, vem uma provação, e ele cai. Ele acaba sendo iludido, e aí não aguenta a luta. Não foi fortalecido, por quê? Porque não foi treinado. Quando vem uma tentação, uma provação, tudo ele acha que é do diabo, e ele expulsa isso da vida dele, acaba com isso, não aceita passar por isso, e acaba não sendo treinado, não sendo fortalecido. Então a maioria das pessoas acha que por um passe de mágica vai ficar livre de tudo, todos os problemas vão desaparecer. E não é assim a vida cristã. E nós vamos ver o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus passou por essas coisas? Passou. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tanto ele foi tentado como foi provado e venceu todas as provas, todas as tentações. Por quê? Como é que nós descobrimos aí por que Jesus conseguiu passar por isso tudo? Por que Jesus conseguiu vencer todas essas coisas? Ó, veja bem, nós estamos falando de Jesus do lado humano.
Como é que ele conseguiu vencer essas tentações, essas provas? O que ele fazia para poder vencer tudo isso? É simples, se você olhar, por exemplo, o diabo veio ali para tentar Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Ele passou 40 dias fazendo o quê? Jejuando e orando e meditando na palavra de Deus. O segredo é simples. Olha aí, são 3 coisas, assim como são 3 aí as formas de nós sermos tentados, né? De nós sermos provados. Olha, existe aí a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Concupiscência dos olhos, os desejos que nascem através do nosso olhar, a entrada, a porta de entrada para o pecado entrar em nós. Depois tem a concupiscência da carne, que é o desejo de experimentar, e esse desejo da carne vai também para as coisas do sexo, das drogas, né, das bebidas. Então veja só, a concupiscência da carne. E tem a soberba da vida, que é o desejo de ser grande, de ser maior do que os outros, de aparecer. Então veja só, são 3. Agora, o que nós vamos fazer? O que Jesus nos ensinou. Olha lá, jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Como é que nós sabemos que Jesus estava jejuando? Porque está escrito, ele jejuou 40 dias. Como é que nós sabemos que Jesus estava orando? Porque está escrito que ele estava orando. Como é que nós sabemos que ele estava meditando na palavra de Deus? Porque quando Satanás vem tentá-lo, ele usa a palavra de Deus. E nós sabemos que Jesus responde exatamente com a palavra de Deus. A resposta foi dada dentro da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? É a nossa palavra, a arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. Então todo crente deve saber isso, é simples, toda a vida cristã está baseada nisso, na intimidade, na comunhão com Deus. E como é que se atinge isso? Então, jejuando, orando, meditando na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então precisamos olhar para a palavra de Deus e praticarmos essa palavra. Na parte 1 nós temos o fortalecimento produzido pelas tentações. Então Tiago 1, 2 e 12. Aí temos então o tópico 1, o que é a tentação. Tópico 2, fortalecimento após a tentação. Tópico 3, felicidade pela tentação. Vamos ver o tópico 1. O que é a tentação? O termo empregado na Bíblia, tanto no hebraico massá, quanto no grego peirasmos, para tentação, significa prova, provação ou teste. A expressão pode estar relacionada também ao conflito moral, isto é, a uma incitação ao pecado. De fato, como mostram as Escrituras, a tentação é uma provação, uma espécie de teste. O pecado, por sua vez, já se trata de um ato imoral consumado. Por isso, a tentação não é em si mesma pecado, pois ninguém peca quando passa pelo processo probatório. A própria vida terrena do Senhor Jesus demonstra com clareza a distinção entre tentação e pecado. A Epístola aos Hebreus afirma que Jesus, o nosso Senhor, em tudo foi tentado. Ele foi provado e testado em todas as coisas. Todavia, o Mestre não pecou. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, confiantes de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, devemos nos aproximar com fé do trono da graça, sabendo que Ele conhece as nossas tentações e pode nos dar a força necessária para resistirmos. 1 Coríntios 10, 13. Então veja bem que o nosso comentarista, ele evita falar sempre aí de Satanás, do diabo e seus demônios. Mas ele fala aqui que as tentações possuem aí, no seu significado, uma incitação ao pecado. Essa incitação ao pecado vem exatamente de demônios, da parte de Satanás. Por isso que o mesmo Tiago depois vai dizer que nós devemos nos achegar para Deus, ou seja, termos intimidade com Deus, e depois o que? Nós vamos fazer o que? Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Jesus ensina que quando nós vamos orar, nós devemos dizer: livra-nos, né, das tentações. Esse livra-nos não quer dizer tira a tentação.
Quer dizer, nos ajuda durante essa tentação, nos dá força para vencer essa tentação. Então o crente tem que estar vivendo o tempo todo sabendo que virão essas tentações, virão as provações, para nós crescermos, sermos fortalecidos por Deus, e essas lutas são vencidas com a nossa comunhão com Deus, sempre lembrando de Deus. Às vezes a pessoa passa por tantas coisas porque esqueceu de Deus, não confiou em Deus, não confiou no poder de Deus, na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz o quê? Que Ele não permitirá que nós sejamos tentados acima do que nós podemos resistir. Se nós não resistimos, o que aconteceu? É porque nós não confiamos em Deus, não estávamos em comunhão com Deus. Nós permitimos que a tentação nos derrubasse devido ao nosso desejo. Então, se nós não lutamos, aí nós perdemos a batalha. Então devemos sempre estarmos em comunhão com Deus para podermos vencer. Senão as tentações virão, mas elas não virão para nos derrubar com a permissão de Deus. Deus só permite que nós sejamos tentados dentro daquilo que nós podemos resistir. O problema é que quando a gente cai é porque a gente não quis resistir. É porque a falta de comunhão com Deus nos derrubou. Não nos deu força suficiente para vencermos a tentação. Agora veja bem, uma coisa importante. Tentação não é pecado. Ninguém pode ser considerado aí pecador porque foi tentado. Não. O próprio Jesus foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, pelas mesmas provações que nós passamos. Mas ele venceu, porque exatamente estava em comunhão com Deus. Sempre jejuava, sempre orava, sempre meditava na palavra de Deus. Então, sempre era vencedor. E se nós estamos em Cristo, se Cristo é vencedor, nós somos mais do que vencedores. Então veja só, o segredo é sempre olharmos para Jesus e praticarmos aquilo que Jesus praticava. Veja bem que Jesus não só fazia isso, mas também estava sempre ocupado na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, evangelizando, ministrando cura às pessoas, libertação às pessoas. Então o crente, ele é aqui um representante de Jesus na terra. Você pode trabalhar, estudar, tudo, mas você deve se lembrar que tem que orar, tem que jejuar, tem que estudar a palavra de Deus e tem que também ministrar às pessoas. Veja a pessoa doente, ore por ela. Vê uma pessoa endemoniada, liberte essa pessoa. Pregue o evangelho para as pessoas. Todo momento que você tiver, aproveite essa oportunidade. Tópico 2, fortalecimento após a tentação. Do mesmo modo que o ouro precisa de fogo para ser refinado ou purificado, o cristão passa pelas tentações para se aperfeiçoar no reino de Deus. 1 de Pedro 1,7. Quando tentado, o crente é posto à prova para mostrar-se aprovado, tal como Cristo, que foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, e embora debilitado e provado espiritualmente, saiu do deserto vitorioso e fortalecido, tendo em seguida iniciado seu ministério terreno de pregação a respeito do reino de Deus. Lucas 4, de 1 a 13. À luz do exemplo de Cristo, compreendemos bem o que Tiago quer dizer quando exorta-nos a termos grande gozo quando caímos em várias tentações. Tal conselho aponta para a certeza de que, ao passar pela tentação, além de paciente e maduro, o crente se sentirá ainda mais fortalecido pela graça de Deus. Então, aquilo que falamos agora na introdução, aí o ourives pega a prata, né, vai queimando ali, botando fogo, fogo. Cada hora ele vai aumentando esse fogo, um fogo terrível sobre aquela prata, e ela vai sendo purificada. Então, se você chega e pergunta, quando é que você sabe aí que está pronta? Que você não vai estragar o material de tanto fogo? Então ele vai dizer, olha, quando eu ver a minha imagem na prata, então quer dizer que ela está pronta. Então veja só, assim é Deus, Ele nos prova, Ele permite que haja tentações, para que haja o quê? Um crescimento, um fortalecimento, para que nós nos aproximemos dele. Nas horas de tentação, de provação, nós vamos buscar ajuda em Deus, vamos buscar maior intimidade, comunhão com Deus.